Bom dia, com muita alegria. Hoje estamos reunidos mais uma vez para o tratamento, com os amigos espirituais já apostos, doutor Bittencourt já no trabalho. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, pessoal. Bom dia, turminha. Muita alegria nessa quarta-feira, cheia de sol. Coisa boa. Bom dia, turminha. Bom dia, bom dia. Não deu certo, não, Fausto. Bom dia, turminha. Belezura. Todos em casa receberam estas vibrações amorosas. Uma belezura, muito obrigada. Um ótimo dia para todos nós. Bom dia também, pessoal aqui do auditório, pessoal de casa, nosso abraço, nosso carinho. Bom dia, amigos queridos. Bom dia daqui, bom dia daí, né? Que Jesus abençoe o nosso coração sempre. Obrigada. Bom dia a todos. Nessa manhã ensolarada, tão linda, cheia de sorrisos. Isso é maravilhoso. Então, o senhor Fausto trouxe para a gente a informação dos maus obreiros de uma forma assim, muito pontual, né? Já trouxe de uma forma muito interna, muito verdadeira, do entendimento dos obreiros e dos maus obreiros. Interessante que Emmanuel não nos traz más pessoas, ele traz obreiros. Nós vamos olhar que no Evangelho de Jesus tem inúmeras passagens, parábolas, exemplos de trabalhadores. Obreiro é aquele que obra, é um trabalhador. Né? Então, ele traz essa informação para aquele que trabalha. E nós sabemos também que toda ocupação útil pode ser trabalho. Né? Na verdade, é trabalho, mas que tipo de trabalho? Né? No Livro dos Espíritos, a complementação da resposta é: toda ocupação útil é trabalho, mas é a complementação. Então, nós vamos observar, o senhor Fausto também trouxe, os maus obreiros. Quando a gente olha no Evangelho também trazendo para nós bons espíritas, o homem de bem, então nós temos referência. Lógico que a nossa referência é Jesus, mas nós temos referência do que é ser bom ou mau obreiro. O espírita, ele é um obreiro porque tem o conhecimento, e todos nós que temos conhecimento, nós estamos na tarefa. Não importa a quantidade, não importa a negação, não importa a quantidade do tanto que eu sei, porque sempre estaremos sabendo um pouco mais, né? Sabemos muito pouco, mas o pouco que nós sabemos já nos capacita a trabalhar. Se nós ficarmos parados, aprendendo somente e sem colocar a mão na massa, a vida nos leva a colocar a mão na massa. Você vai ter que aprender, você vai ter que trabalhar em algum momento com aquilo que você sabe. E aí a responsabilidade vai ser nossa, de quem está fazendo a tarefa, né? Então, o pai ou a mãe, a gente costuma falar assim, a gente não tem o manual de ser pai e mãe, né? Talvez a gente tenha um pequeno manual de como ser avô e avó, mas é pequeno, porque cada pessoa é um, né? Cada um é único, cada criança vai trazer aquela experiência diferente, um momento diferente, mas a gente já sabe pelo menos o que nós não precisamos repetir. Não o pai, nós como os avós, né? Não o pai e a mãe. O pai e a mãe estão aprendendo. Mas baseado em quê? Como que ele vai saber fazer, falar, agir? Baseado na experiência de vida, ou seja, no conhecimento que ele já traz. Porque todos nós trazemos o conhecimento. Então, nós podemos fazer mal ou bem, de uma forma boa ou não. Vai depender do tanto que nós atentamos para aquilo que nós estamos fazendo. Mas vamos ler o que Emmanuel nos traz, porque, na verdade, ele vem falando da passagem que está em Filipenses. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está ali elogiando, trazendo alegria. Algumas Bíblias trazem essa passagem como alegria, né? Porque antes ele exorta, ele fala das coisas boas. Então, ele está falando, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a circuncisão. Nós não vamos entrar nessa passagem inteira, porque teríamos que trazer as questões da época. Porque Emmanuel nos traz os maus obreiros. E nós vamos entender nos colocando nesse lugar de obreiro. Né? Não como mal. O doutor Bittencourt nos trouxe certa vez
o cuidado de olharmos para aquilo que nós fazemos de bom durante o dia. Nós precisamos de fortalecer aquilo que nós já fazemos de bem e de bom, e como fazemos, para fortalecer isso em nós, né? Para não cairmos na inércia de achar que não fazemos nada, que não sabemos nada, que ainda não damos conta, e cairmos no comodismo. Não, nós já sabemos muito, nós já podemos muito, né? Ainda que esse muito, em comparação, seja pouco, nós já podemos fazer e tomar as decisões adequadas. Então, vamos entender o que Emmanuel traz dessa assertiva de Paulo. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros, né? Porque o assédio, aquela imposição, aquele cerco, né, dos maus obreiros. Aí vou estar mais uma vez analisando a comparação. Eu só posso olhar fora o que eu tenho dentro. E quando eu julgo o outro como mau obreiro, eu estou sendo mau obreiro. Então, na verdade, eu tenho que ter cuidado, guardar daquilo que eu já sei que é equivocado, que é aquilo que não é certo, para que eu permaneça no que é certo. Não para sair julgando, condenando e afastando o outro. Foi o que o senhor Fausto falou. Vamos trazer os obreiros, né, através do nosso exemplo, não da imposição. Mas do exemplo não na certeza de que eu estou fazendo certo, mas na certeza de que eu estou fazendo o melhor que eu dou conta. O melhor que eu sei, realmente. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Então, quando eu estou sendo atacada, quando eu estou me envenenando por aquilo que vem de fora, eu preciso ter cuidado de não deixar entrar. E vamos lembrar daquela passagem que eu sempre lembro de Jesus, quando a mulher hemorraísta chega, né, e ele fala: saiu virtude de mim. Jesus sabia o que estava saindo dele, para quem estava indo, nos ensinando que nós precisamos também atentar ao que sai de nós e como está chegando. Porque a minha cara feia, a minha revolta, a minha mágoa, a minha indignação, o meu desprezo está chegando no outro. Não é que eu não vá sentir, eu vou perceber e cortar, aquilo não é para atingir o outro. Aí eu já estou começando a agir como o bom espírita, o homem de bem, aquele que contém, que tenta, que se esforça e que doma as suas más tendências. Precisa ser um passo de cada vez para que a gente realmente consiga fazer, né, domar realmente as nossas más tendências. Primeiro, o reconhecimento delas e pedir nesse momento a Jesus: não permita que isso chegue até o outro. Eu não quero fazer o mal para o outro. Eu quero reconhecer o que eu estou sentindo e transformar. Emmanuel continua falando que quanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Podem nos chamar, podem nos oferecer, mas se eu realmente não quero, eu busco quem? Jesus. No nome que eu quiser dar. Eu chamo Deus, eu chamo Nossa Senhora, eu chamo os amigos espirituais, mas eu preciso buscar essa conexão com o mais alto, com o divino, com aquele que está elevado, para que eu consiga força para não cair, não resistir às tentações, porque as tentações existem para que eu as supere, né? E não para que eu me deixe vencer por elas. Então, não adianta eu falar que é o outro que está me tentando. Eu preciso observar que aquilo é uma tentação para mim e buscar com todas as minhas forças sair da tentação. Porque a questão aqui, a gente vai lembrar o tempo todo, que é para que eu não seja um mau obreiro, não o outro. Eu não seja um mau obreiro. E para que eu não seja um mau obreiro, repetindo, eu preciso identificar como são as minhas atitudes, quais são os meus reais desejos, pensamentos, né? O que realmente eu estou querendo. Não, acho que ainda tem uma parte, acho que eu pulei, né? Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Então, quando eu me senti injuriada, injustiçada, vitimizada, né, eu vou observar por que eu estou sentindo isso. E não vou estar falando, é ele que está fazendo isso, ela que está fazendo isso, a situação. Não, eu estou sentindo isso.
E se eu não quero ser um mau obreiro, eu vou evitar cair nisso, não é? Vou buscar o quê? O trabalho no bem, a atividade no bem. Os maus obreiros estimam as apreciações desencorajadoras, né? Gente, isso é tão fácil. Quando não precisa nem alguém falar, a gente mesmo começa a se comparar com outro e fala assim, não, mas eu não sou capaz, quem sou eu? Será que eu dou conta? Ah, eu não faço ainda tão bem. E eu começo a dar força para isso e acaba saindo de mim e desistindo da tarefa, né? E depois não vai adiantar eu falar que foi o outro, ou a situação que me deixou daquele jeito. Nós estamos no lugar certo, na forma certa, no melhor momento para fazermos o melhor de nós. Emílio continua dando dicas dos maus obreiros. São dicas, tem muito mais. Porque a partir do momento que eu me conheço, e a partir do momento que eu começo a ler, estudar, e deixar bem claro para mim sobre o homem de bem, os bons espíritas, que é a mesma coisa, o bom cristão, eu começo a observar onde eu não devo cair, por onde eu não devo seguir. Fixam-se os ângulos ainda inseguros da obra em execução, ou seja, aquilo que ainda não está bem feito é o que mais vai aparecer, né? E que eles vão falar, tá bem, não dá conta. E despreocupados das realizações já feitas. Por isso, observar, isso eu já dei conta, isso eu já sei, isso eu já consegui, posso aperfeiçoar e devo, né? Mas pelo menos saber que aquilo eu já dei conta, que aquilo está bom. Então não vamos ficar presos ao que ainda não está bom. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Eu estou cumprindo com os meus deveres? Né? Não é para que nós não saiamos em busca dos nossos direitos, que na verdade eles vão chegar. O que é de direito vem até nós, não precisamos buscar, não. Mas se for buscar, vamos buscar com a igualdade dos deveres cumpridos. O homem de bem cumpre seus deveres. Vamos continuar nas dicas de Emmanuel. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extrair os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Está vendo? Você falou assim, o outro falou assado, o outro quis dizer aquilo. Não, vamos observar as intenções, e principalmente as nossas. Se Chico, se Dona Ivone do Amaral Pereira, se Irmã Dulce, se tantos trabalhadores do bem se ocupassem das críticas, da acidez vinda de fora, o trabalho não teria sido realizado. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores, aos eficientes ou compreensivos. Se eu realmente não sei o que eu estou fazendo, eu vou cair muito facilmente nessa condenação de fora. Destaca os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança, o dissídio, a separação, quando percebe que o êxito está próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. E aí Emmanuel vai repetir: guardai-vos dos maus obreiros. E o seu Fausto falou, repetimos aqui, seremos nós? Essas dicas têm a ver conosco em algum momento? No trabalho profissional, no trabalho voluntário, no trabalho como pessoa, como pai, mãe, irmão, filhos. Qual que é a minha intenção na minha atitude, na minha vivência do dia a dia? Eu preciso ser honesta comigo. Eu preciso saber onde eu quero chegar para avaliar como chegar, né? No livro Céu e Inferno, a gente trouxe uma passagem sobre o trabalho, que o progresso entre os espíritos é fruto de seu próprio trabalho. O progresso entre os espíritos. Nós somos espíritos, gente, encarnados e desencarnados, espíritos sempre. E o progresso entre os espíritos vai ser o fruto do próprio trabalho. Mas, como os espíritos são livres, trabalham em seu próprio avanço com mais ou menos atividade ou negligência. Com mais negligência, com menos negligência, com mais atividade, menos atividade. A escolha é nossa.
Então, lá no céu e inferno está escrito, segundo sua vontade. Então, quando nós fazemos, vamos observar qual é realmente a nossa vontade. Muitas vezes nós deixamos que a vontade do outro prevaleça em detrimento à nossa, mas não percebemos qual que é a melhor ali, qual que eleva mais, no sentido de nos tornarmos seres melhores. Apressam assim ou retardam seu progresso, em consequência também apressam ou retardam a felicidade. Tudo isso é trabalho. E aí tem a máxima do Cristo, continua o céu e o inferno falando, que a cada um segundo suas obras. Então nós estamos trabalhando sempre e nós receberemos de acordo com o que nós tivermos feito. E não é para que a gente fique preso na dor, no problema, na situação. Aquilo é uma consequência da minha experiência, da minha vida. Eu preciso exercitar aquilo e passar por aquilo da melhor forma possível. Não existe acaso. Existe vida para ser vivida, aprendida e crescer. Continua o céu e o inferno falando que todo espírito que fica para trás só pode acusar a si mesmo. Assim como aquele que avança tem todo o mérito para isso. A felicidade que conquistou tem ainda maior valor para ele. E nós vamos lembrar também do seu Fausto falando que onde nós estivermos, nós podemos atuar no bem. Não importa a dor, a dificuldade, ainda assim eu posso ser um exemplo vivo, né, do esforço para o outro, por mais que doa. Nós sabemos aí das dores, né, de angina do Divaldo, e que ainda assim está aí firme trabalhando. Do Chico e de tantos outros, nós temos o exemplo do Jerônimo, gigante deitado, que na cama, como disse o seu Fausto, trouxe exemplos de vida, de força e de coragem para todos nós. Então, nós podemos e devemos ser bons obreiros. Né? E aí continua aqui, Miramês no livro Oscilações para a Vida, falando que os maus obreiros, o seu Fausto também trouxe isso, são a preguiça, a corrupção, a usura, a cobiça, o orgulho, a discórdia, a calúnia, aquilo que pode estar dentro de nós. Aquilo que eu aceito vindo de fora. E aí, Herculano Pires, no Evangelho de Jesus, em Espírito e Verdade, fala: acautelai-vos daqueles que deturpam, daqueles que inventam coisas novas na doutrina. Ele está falando da doutrina espírita, e na época ele fala nesse livro, ele se referencia a São Paulo, dos espíritas em São Paulo, mas a gente sabe que os espíritas no mundo inteiro, principalmente no Brasil, daqueles que desfiguram a realidade dos ensinos espirituais, dos que querem trazer novidade sem fundamento. Né? Então, nós, muitas vezes, por não conhecermos, nós avalizamos o que o outro fala, mas sem que a gente realmente saiba o que diz a doutrina. Chegou o momento de nós realmente estudarmos a doutrina espírita, os livros da codificação. Nós precisamos conhecer e entender o que aquilo é falado, o que é explicado, porque as palavras, o que está ali, nos traz realmente conceitos e direcionamentos de vida. E não está em contradição ao que Jesus falou, muito pelo contrário. Traz todo o ensinamento moral do Cristo, que é o que nós devemos seguir para caminhar com tranquilidade, para encontrarmos a felicidade, o prazer de viver, né? A confiança e segurança da presença dos amigos espirituais conosco. Nós precisamos estudar a doutrina para não seguirmos A ou B, ou Lícia, ou quem estiver falando, sem fundamento, porque a doutrina é fundamentada nas palavras do Cristo. Então, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós realmente debruçamos nos livros, nós vamos conseguir entender o que aqueles que estudam nos trazem. Porque para falar nós precisamos de estudar o que está na doutrina e não buscarmos o outro como ídolos, né? Como exemplo. Fulano falou, então está certo. Não, eu preciso de ter meu conceito próprio. Isso está certo para mim? Até com as palavras de Jesus, a gente faz isso, né? Se eu estou em comunhão com Jesus, eu vou falar: Jesus, eu queria tanto seguir por esse caminho, você está me mandando por isso, você tem certeza? E aí eu vou estar ali conversando, e vou estar ali pedindo, e força, falar: olha, eu vou pelo caminho que você está mandando, me dê força para conseguir, e vou no caminho que ele ensina, porque é o caminho da verdade e da vida.
Ele é o nosso modelo a ser seguido. Ele é o nosso exemplo. E qualquer um de nós que falar e fugir do que ele falou, estaremos equivocados. Mas eu só posso saber o equívoco de um e o outro não para julgar. Eu só posso saber se eu conheço. Então, é o momento de nós conhecermos, sim, a doutrina espírita. Peraí. Vem Joana de Ângeles, tem Espírito e Vida, falar que Jesus é o obreiro da felicidade de todos nós. Gente, é lindo, né? Porque quando a gente fala que ele é o trabalhador da nossa felicidade, nós vamos lembrar que ele viveu tudo aquilo que foi falado antes pelos profetas. Ele experienciou vivendo o amor para nos ensinar o que significa o amor e que nós daríamos conta, porque se ele deu conta, nós daríamos. Ele se colocou como nós. Né? Então, ela vem falar que ele é aquele que trabalhou até o finalzinho da vida encarnada para nos mostrar. Que depois ele volta, ressurge, mostrando como que é quando nós voltamos a ser espíritos sem a carne, nos mostrando que somos um só. Espíritos em evolução. E aí, hoje é dia de oração. Catinha trouxe aquela música linda mostrando que a luz está conosco. Então, quando nós estamos no trabalho do bem, no esforço do bem, o que é trabalho, gente? Eu estou fazendo pelo outro? Não, é tudo que eu fizer pelo outro, por mim. Porque eu sou outro nessa questão. Quando as questões estão dentro de mim, eu sou outro ainda. Né? Então, quando eu estou vivendo tudo isso, eu busco a equipe espiritual que já está aí, dispensando e nos envolvendo em luz, de força, de coragem, de tentação. Jesus falou, afirmou. E Jesus falou, gente, não tem volta. Se estiver aflito, sobrecarregado, vem que eu te alivio e te coloco no caminho de novo, para sofrer as agruras que você precisa para crescer. Não temos o que pagar a Deus, nada. E aí sim nós podemos falar, quem somos nós para pagar alguma coisa a Deus? Aí depois vem Emmanuel trazendo essa leitura linda que, cada vez que a gente for debruçar sobre ela, teremos mais e mais ensinamentos, como forma de oração também. Daqui a pouco a Aldinha vai falar para nós e fazer a prece, mas eu trouxe essa prece de Chico, porque quando a gente estiver achando que não dá para fazer a tarefa, a gente tem esse apoio de Jesus, e essa prece é linda. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo, que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje, que eu não seja instrumento do mal para ninguém, que a tua bondade me ensine a ser melhor, e que teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Eu tentei buscar onde que está essa prece, porque eu a tenho há muito tempo. Como eu vi que ela aparece no Google, em vários lugares, então dá para buscar depois para saber em qual livro que está. Peço desculpa, mas eu não trouxe em qual livro que está, mas na internet vocês encontram ela com facilidade. Que Jesus continue nos abençoando a sermos bons obreiros, a distinguir o que é mal para que a gente evite ser mau obreiro. Que essa luz permaneça nos nossos corações, hoje sim.